Diz que Palmas é quente até, né? E o sol de Palmas parece que é mais próximo da gente do que os demais sol. E eu não tenho dúvida de que a sombra da cruz de Cristo é o melhor lugar mesmo para a gente ficar, porque não tem outro lugar melhor a não ser os pés e na sombra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito boa noite, irmãos. Como o pastor falou, meu nome é Jardel, sou seminarista do IBET, sou esposo da Marina, sou genro aí do Cabral, da Dona Lúcia, que vieram aqui atender o nosso convite de estar aqui. Corajoso, né, pastor? E é uma alegria, uma grande responsabilidade, mas uma alegria de poder trazer o que Deus tem ministrado a palavra aos nossos corações. E eu espero do fundo do meu coração que aquilo que Ele plantou no coração deste servo, deste filho dele, possa também atingir o seu em cheio, de modo que você possa sair dessa noite, dessa igreja, desse lugar transformada em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ele está lá em Gênesis, capítulo 22. Pensa numa família que tem uma história inspiradora. É essa família que a gente vai reconhecer aqui hoje à noite. A família do nosso irmão Abraão. Gênesis 22, versículo 1. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Até aí a palavra do Senhor. Eu diria assim que é relativamente fácil, veja bem, é relativamente fácil a gente tomar decisões quando as circunstâncias são favoráveis a nós. É relativamente fácil a gente fazer isso. É relativamente fácil a gente tomar decisões quando elas não requerem esforço ou quando elas não requerem sacrifício da nossa parte. É tranquilo. Eu acho que nessa escola a gente está matriculado e tira nota 10, todo mundo junto. Mas hoje eu queria colocar você numa situação um pouco mais complexa. Não muito, mas um pouco mais. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: imagina que um amigo seu, ou uma amiga sua, ele está passando por uma situação muito complicada. E ele bate na porta da sua casa dizendo assim: cara, eu fiz uma besteira grande, muito grande, e a polícia está atrás de mim. Eu vou me refugiar e eu queria contar com a sua ajuda para que você não contasse nada para ninguém. E aí, esse seu amigo vai embora. E pouco depois, a polícia bate na sua porta e pergunta: nós estamos procurando o fulano de tal. Você sabe onde ele está? O que é que você faria? Você contaria à polícia onde ele foi? Ou você não contaria, não diria nada à polícia? Responde aí no seu interior, responde no seu íntimo. O que é que você faria? Essa é uma situação. E eu queria trazer outra para você, queria te desafiar hoje.
Bem muito. Agora imagina outra situação que é a seguinte. Um trem, ele está desgovernado e ele vai atingir 5 pessoas que trabalham desprevenidas ali na estação. Mas você tem a chance de evitar a tragédia. Olha só, você pode evitar essa tragédia. Ao invés de o trem desgovernado vir e matar 5 pessoas, você pode puxar uma alavanca, o trem vai mudar de direção e vai matar só uma. O que é que você faria? Você mataria as 5 pessoas? Ou você mataria só uma? Está no seu poder. É só você que pode fazer isso. O que é que você faria? São situações que talvez você não tenha passado. Eu acredito que não. E se tiver passado, você deve estar entendendo isso aqui muito bem. Como é difícil tomar decisões quando as coisas não são tão simples assim de a gente responder e que demandam uma atitude nossa que a gente precisa pensar. A gente costuma dar o nome disso de dilema. Você já ouviu essa palavra com certeza. O que é dilema? Dilema é quando você tem 2 situações que ambas elas são aceitáveis, mas só que você não pode ficar com elas, você tem que escolher uma delas. Elas não são ruins em si mesmas, mas você não pode ficar com as 2. Você tem que escolher. Você já ficou num dilema? Entre escolher sobre uma coisa e entre outra coisa? Eu já fiquei, muitas vezes. As 2 coisas são boas, mas a gente precisa escolher, necessariamente. Não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro não é de Deus. O dicionário diz que a palavra dilema significa uma situação normalmente problemática, constituída por 2 soluções que são contraditórias entre si, mas ambas são aceitáveis. Puxar a alavanca para matar só um ao invés de 5 parece aceitável? Parece aceitável, só uma pessoa ia morrer. Mas e aí? Você iria conseguir lidar com a morte dessa pessoa? Eu não sei. Eu não sei como a gente consegue exatamente tomar decisões quando as situações e as circunstâncias são difíceis. Mas existe uma coisa que eu sei que eu queria compartilhar com você hoje à noite. Não existe uma fórmula, não é uma ciência exata, mas existe uma coisa que a gente chama de princípio. As nossas decisões, elas têm que ser governadas por princípios. E o mundo vai te dar um bocado de princípio. Mas o princípio que eu gostaria de compartilhar com você hoje é um princípio que está na palavra de Deus. Ele é destacado sempre na Bíblia, sempre, constantemente na Bíblia. E a gente pode ver muito claro na vida desse homem de Deus, de quem a gente leu a respeito hoje, que é Abraão. E esse princípio é a obediência. Abraão foi alguém que obedeceu até o fim, mesmo quando as circunstâncias eram muito, muito, muito complicadas. Obedecer não é uma virtude do pregador, gente, especialmente na minha adolescência. Eu tive muita dificuldade em obedecer. Tem adolescentes aqui e eu acho que eles vão se identificar comigo um pouco. Quando o pai manda a gente fazer X, a gente faz Y ao quadrado. Quando a mãe pede para a gente fazer a gente faz outra letra grega qualquer, mas a gente não faz a vontade da mãe. E eu tive dificuldade em obedecer os meus pais. Meus pais eram pessoas que não temiam a Deus na minha adolescência. Eles vieram a se converter depois, graças a Deus, mas eles não tinham temor do Senhor. Me ensinaram bons princípios, me ensinaram coisas boas, que eu utilizo até hoje. Deus teve graça, a graça comum de Deus alcançou os meus pais e eles conseguiram me ensinar boas coisas. Mas a verdade é que o problema era com o adolescente aqui. Pensa num cabra que era difícil. Meu pai costumava dizer assim, Jardel, fazendo ali o ensino fundamental, o 7º ano, né, que hoje é ano, 6ª série, 8º ano, 7ª série. Eu chegava da escola com o material e tudo, e aí ele perguntava, você estudou? Eu estudei, pai, fiz a tarefa de casa aqui. Eu era doido para fazer a tarefa de casa e já ir brincar, né? E ele estudou? Estudei. E ele perguntava, você estudou a matéria de amanhã? Amanhã não chegou ainda? Eu nem sei se eu vou estar vivo, ó, minha desculpa para não querer estudar. Eu dizia, não, deixa amanhã chegar.
O que meu pai estava tentando me ensinar é que, assim, Jardel, se você se antecipar aquilo que o professor vai dizer em sala, cara, você vai captar as coisas muito melhor. Detalhe, meu pai só fez até a 6ª série nesse tempo. Ele veio a concluir depois de adulto o ensino médio, mas nesse tempo ele só tinha feito até a 6ª série. Mas ele sabia coisas de experimentar, né, que ele queria compartilhar comigo, eu não entendia. Mas isso era uma das coisas. Meu filho, você tomou banho, aquelas coisas que adolescente não quer. Pensa, adolescente fedido. Gente, a catinga de adolescente é muito fedida. A minha era. Eu não sei a sua, mas a minha era muito fedida. Não, vou não. E negócio de querer dormir sem banhar, aquela coisa. Difícil obedecer. E na ausência dos meus pais, eu precisava obedecer a outras pessoas, que eram os meus irmãos. Olha só, 2 irmãos mais velhos que eu, achando que poderia mandar em mim. Aí eu ficava, não, vou obedecer esses caras. Eles são igual eu, são filho igual eu, por que eu vou obedecer eles? E aí falava para eu fazer, eu não fazia. E era aquela confusão dentro de casa. Mas chegou um dia em que minha obediência foi tão grande e tão desrespeitosa e tão desonrosa. Foi um dia que eu me lembro que era até na época da Copa do Mundo de 98. Nós morávamos numa região afastada de Fortaleza, na região metropolitana. E eu sei que eu queria fazer uma coisa, eu queria porque queria e a minha mãe não queria deixar. E eu entrei no carro ali com os meus irmãos, o meu irmão mais velho estava dirigindo, o meu irmão do meio estava no banco do carona e eu estava no banco de trás. E o carro, ele estava numa posição em que ele iria descer uma rampa. E eu, estando no banco de trás, eu consegui olhar para trás e ver no alto da rampa. E no alto da rampa estava a minha mãe. Eu estava zangado com a minha mãe, gente. Pensa num cara que ficou zangado com a dona Leuda. Ela escutar isso aqui depois. Eu acho que ela nem lembra. Perdoe, viu, mãezinha? Deus já me perdoe em nome de Jesus. E eu estava muito chateado. Então, eu coloquei a minha mão fechada no vidro traseiro do carro e eu levantei aquele dedo para minha mãe. Eu não fui um adolescente legal, gente. Eu não tenho do que me orgulhar. E eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com tristeza. Eu não devia fazer isso em hipótese alguma, mas eu fiz com a minha mãe. Obedecer é difícil. Não é? É difícil. Deus manda a gente dar o dízimo. E a gente fica tão assim, né? Se esquivando. É difícil obedecer a Deus. É difícil obedecer a Deus quando Ele não governa de maneira soberana no nosso coração. Aí é difícil. Só que a vida de Abraão, ela foi marcada por uma dinâmica diferente. A gente sabe que Abraão foi um homem de fé. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O cara precisa ter fé disso. Ele vai andar na cabeça dele sem rumo para chegar num lugar que ele não conhece, para fazer uma coisa que ele não sabe o que é. Gente, ele precisa ter fé para fazer isso. E Abraão foi. Ele foi. E a gente sabe que Abraão é identificado na Bíblia como um homem de fé. Hebreus 11 tem lá a galeria da fé e Abraão é o primeirão que está lá. Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Por que eu digo isso? Porque Abraão não era só conhecido por ter fé. Ah, não, eu tenho a fé aqui, está guardado aqui, ó. Não. Abraão era um homem que tinha fé, mas era um homem que colocou a fé dele em prática. E ele quer nos ensinar hoje isso, sobre como a gente pode colocar a nossa fé em prática. 1 de Pedro 1,2 diz que nós fomos escolhidos para a obediência em Cristo Jesus. Uma vez que a gente deposita a fé em Cristo Jesus, Ele nos habilita a ser obedientes. E é uma caminhada. É uma caminhada que nós conhecemos por santificação. As coisas vão sucedendo na vida do crente que é crente. O que ele fazia que antes desagradava a Deus, aquelas coisas vão ficando para trás. Elas têm que ficar para trás na vida da pessoa que recebeu um novo coração. A obediência é a marca distintiva de alguém que decidiu andar por fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. A nossa visão humana, amados, ela é muito limitada. Mas no momento em que a gente decide andar por fé, os nossos olhos são descamados e a gente passa a ver a vida com outro filtro, que é o filtro da palavra de Deus. E aí a gente olha para a vida de Abraão no texto e a gente consegue identificar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar
com vocês nessa noite. É olhando para a vida de Abraão que a gente entende que para obedecer é preciso uma coisa primeiro. Para obedecer é preciso ter comunhão com Deus. Olha só o versículo 1 e 2 do texto que a gente leu. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Me chama a atenção uma coisa aqui, especialmente nesse primeiro versículo. Sabe qual é a base de um bom relacionamento? Eu aprendi isso aqui na Cibapa, porque nós somos uma igreja relacional. A base de um bom relacionamento é o diálogo. A gente precisa dialogar uns com os outros. A gente precisa ter uma boa conversação uns com os outros. Hoje é dia do namorado. Você conversou com a sua esposa, você dialogou com ela. Eu acredito que se você teve um dia abençoado de diálogo com a sua esposa, você vai dormir tranquilo. Vocês vão fazer alguma coisa juntos, talvez vocês jantem juntos. Mas o diálogo, ele alimenta o nosso bom relacionamento uns com os outros. E a pior coisa do mundo é a gente conviver com uma pessoa em que a gente não consegue dialogar. Sabe, uma pessoa turrona, aquela pessoa zangada, aquela pessoa fechada o tempo todo, não tem conversa? Tem pessoas assim. Hoje eu estava vendo um noticiário de um pai que matou uma família inteira. Esse pai não sabia dialogar. Ele não sabia, ele não sabe. Você, pai, dialoga com seus filhos? Você, esposa, dialoga com seu esposo? Eu falo diálogo, coisa saudável, coisa que a gente vai alimentando todo dia. Hoje um dos maiores problemas, gente, é a falta de diálogo. E especialmente hoje, porque a gente tem tantos meios para se comunicar e a gente parece que conversa tão pouco de maneira real e verdadeira. Parece que falta calor, né? A gente manda mensagem no WhatsApp, a gente manda áudio, mas não é a mesma coisa. É lógico, eu não posso deixar de comparar a nossa época com outras épocas, em que nós não tínhamos todo esse aparato tecnológico, mas parece que as conversas e o trato eram mais reais e verdadeiros. Não que hoje não sejam, eu acredito que hoje a gente pode utilizar a tecnologia para ser uma bênção. Nós somos uma igreja tecnológica, a gente usa celular, a gente usa tudo, é uma bênção. Mas não é tanto a tecnologia o problema. O problema é o coração da pessoa que está segurando o celular. Às vezes, a gente está aqui no celular. E aí o esposo fala: eu estou precisando de coisa. Está lá no armário da cozinha. Não, mas eu estou precisando. Eu troquei a fralda dele nesse instante, troca aí para mim. E a gente vai conversando e olhando para o celular e não se dá conta da presença do outro. O diálogo ele se torna mais difícil, mais cansado. Parece que a gente tem que insistir mais. Mas o diálogo é a fonte do bom relacionamento e a gente não pode prescindir do diálogo nas nossas vidas. Abraão era um homem que dialogava com Deus. O versículo 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, Deus falando. E o que é que Abraão diz? Eis-me aqui. Diálogo. Abraão dialogando com o seu Deus, olha que maravilha. Abraão respondendo a um chamado de Deus. Abraão respondendo, ele simplesmente chamando o nome de Abraão, ele dizendo: eu estou aqui, Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa, para você responder, você precisa ouvir. Você tem ouvido a voz de Deus? Tem uma canção, que eu não me lembro o compositor, mas a tradução dela diz assim: Senhor, quando eu amanhecer, não me deixe ouvir nenhum outro ruído, nenhum outro barulho, nenhuma outra voz que não seja primeiramente a tua voz. E eu vou dizer uma coisa: às vezes a primeira coisa que você ouve ou que você vê são as notificações da madrugada no celular, quando você acorda e eu acordo. Acontece comigo também, muito. Mas a gente precisa se policiar e impedir, com as ferramentas que Ele nos dá, de que as coisas, os ruídos do mundo, tomem o lugar de Deus no nosso coração. A verdade é que o diálogo é fundamental para que se estabeleça uma relação saudável entre duas pessoas. Sem diálogo, a gente não chega junto em lugar nenhum. Mas uma coisa interessante sobre o diálogo é que através dele nós podemos ter comunhão com a outra pessoa. Você tem comunhão com a sua esposa quando você dialoga, você tem comunhão com o seu filho quando você dialoga com ele. Filhão, como é que foi o teu dia? O que você fez na escola? E não somente perguntar, mas ter ouvidos para ouvir a resposta que ele tem para te dar. A minha pergunta para você nessa noite, meu amado irmão,
é que se os seus ouvidos realmente têm estado atentos à voz do Senhor, você realmente tem buscado ouvir a voz dele, como Abraão ouviu? Você realmente tem respondido como ele requer que você responda? Quais são as coisas no seu dia a dia que te impedem de ter comunhão com esse Deus? Tire-as. Tire-as. Coloque Deus no lugar delas. Abraão fez isso. Hoje nós temos a extrema necessidade de ouvir a voz do Senhor. É por isso que a gente compreende que pessoas obedientes obedecem. Olha só, isso é profundo. Vou repetir. Pessoas obedientes, óbvio. É óbvio. Poxa, Jardel, você está falando um negócio profundamente óbvio. É verdade, é profundamente óbvio. Eu aprendi com o meu pastor Cleves que o óbvio, ele precisa ser dito, gente. O óbvio precisa ser dito. Você já falou que você ama a sua esposa e o seu esposo hoje, ama o seu filho, é óbvio que você ama, mas você disse. É preciso ser dito, é preciso ser reiterado. E um dos problemas de a gente não repetir certas coisas que são importantes é que elas podem cair no esquecimento. E a gente se esquece das coisas com muita facilidade, fala a verdade. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de recordar quais são as maravilhosas e ricas bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. A gente se esquece. E outras coisas tomam lugar na nossa mente. Preocupação, ansiedade. Abraão não somente tinha comunhão com Deus, não somente ouviu a voz de Deus, mas tinha uma disposição de coração sincera para com o Deus a quem ele servia, o Deus em quem ele acreditava. A gente tem alguns amigos, nós celebramos essa amizade em Palmas, com pessoas que trabalham no meio militar. Essas pessoas, elas conhecem muito bem o que se diz respeito à obediência. Elas sabem isso, elas tiram isso de letra. Elas mandam o soldado ir e o soldado vai. E ai dele se ele não for obediente. Ele foi fazer o que lhe era pedido para fazer. Os obedientes, a seu tempo, eles vão ser gratificados, recompensados. Mas os desobedientes não vão ser recompensados. Aliás, eles vão ser, só que de uma maneira que talvez eles se arrependam. A gente entende que no Antigo Testamento, lendo a palavra de Deus, ouvir não era simplesmente ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento, ouvir significava que a pessoa ouvia e necessariamente iria fazer a vontade de Deus. E esse é um fato na vida de Abraão. Quando Deus fala com ele no texto que a gente leu. Quando diz, eis-me aqui, Abraão está exatamente indicando a sua prontidão em ouvir. Ele está dizendo, estou aqui, Senhor, estou aqui, estou te ouvindo. O que é que tu desejas de mim? No versículo 3, a gente entende que ele estava pronto para ouvir e também pronto para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Porque o texto fala, dizendo, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Prontidão. Na hora, eu vou. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Você entende qual é o pedido que Deus está fazendo aqui para Abraão? A gente às vezes passa rápido na palavra e a gente perde a oportunidade de caricaturizar isso na nossa cabeça. Não imagina Abraão assim, gente. Abraão era um homem de fé, a gente está falando assim, né? Mas não imagina que ele acordou, opa, sacrifício, opa, na hora, bora lá, sacrifício, holocausto, vamos Isaac, vamos, eu vou te sacrificar. Não, claro que não foi assim. Ei, Isaac era o filho de Abraão, o único filho a quem ele amava. A quem ele amava. Isaac era muito especial para Abraão. Vocês sabem por quê? Abraão e Sara tiveram Isaac já numa idade bem avançada. Era o filho da promessa, era o filho esperado. Não é assim não. Certamente se abateu uma tristeza sobre Abraão. E Abraão certamente ruminou isso aqui durante um certo tempo. Agora que tu me deste o filho, quando ele está rapaz, e tu me pedes como um sacrifício. Ei, é uma situação difícil. E na nossa vida a gente passa por isso. Tem situações difíceis, a gente precisa tomar decisões que a gente não... Senhor, eu vou morrer, porque eu não sei se eu vou para cá, para A ou para B. É difícil, e Deus sabe, gente. Mas Ele sabe também que pessoas obedientes obedecem em toda e em qualquer circunstância.
Esse é o fardo que nós levamos. E é um fardo leve. É leve. Porque Deus vai nos recompensar no tempo devido. Em nome de Jesus. Eles obedecem não somente quando a situação aparentemente pode beneficiar-lhes, mas inclusive quando tudo parece contribuir para o mal. Olha só, na vida de Abraão, quando ele toma Isaac, parece que as coisas vão se arruinar. A gente já sabe porque a gente leu a história, a gente conhece a história, a gente sabe o que acontece no final. Mas Abraão não sabia não, gente. Ele não sabia o que ia acontecer no final. Ele tinha uma ideia. E a gente vai ver isso mais na frente. Deus tem promessas para quando a gente obedece como crentes em Cristo Jesus a sua palavra. Em Deuteronômio 30:19, a palavra de Deus diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Olha só, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Fala uma coisa, o que é mais fácil escolher? Morrer ou ficar vivo? Eu acho que é mais fácil escolher ficar vivo. Eu quero ficar vivo, em nome de Jesus, durante um tempo, mas depois eu quero ir para perto do meu Senhor. Mas Ele coloca para a gente escolher exatamente entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz para a gente escolher entre essas duas coisas. Agora, Ele fala, escolham a vida. Olha Deus mandando você escolher a coisa boa e preciosa que Ele tem preparado para mim e para você. Para que vocês e os seus filhos vivam. 1 de Pedro, continuando no raciocínio, diz, 1,14 diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. A versão na linguagem de hoje é ainda um pouco mais clara, ela diz, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Ei, você é um crente em Cristo Jesus, eu sou também. Nós tínhamos uma vida pregressa. Eita, pensa numa vida arruinada. Pensa numa vida difícil. Mas Deus te comprou com o sangue precioso do Filho. E o que é que você está fazendo com a vida que Ele te deu de graça? Você já parou para se questionar isso? Os vícios, as manias, as coisas que você tinha no tempo em que você não era crente e que você talvez ainda lute com elas, e não somente lute, mas que você abrace essas coisas ainda hoje. Ei, isso não é compatível mais com você. Você não. Você não. Porque Deus, Ele te separou, amado, amada, para ser dEle. E as coisas que Ele separou para Ele são preciosas aos olhos dEle. Quais são essas coisas que você guarda, que você carrega daquela antiga vida? Quais são os vícios que você tem? Quais são as manias perniciosas que você guarda consigo? O que é que tem mesmo te atrapalhado na tua comunhão com Deus? Hoje você precisa analisar e deixar isso aqui no altar do Senhor em nome de Jesus. Você está disposto a declarar isso hoje? Senhor, eu estou rompendo com as coisas que estão impedindo a minha comunhão contigo. Eu estou aqui, Senhor, disposto a mudar os meus hábitos. As coisas que insistentemente eu estou tropeçando, eu estou largando de mão. Hoje é o dia de você escolher. E entender que andar pela obediência significa andar pela fé. Veja comigo no versículo 5. Disse ele a seus servos. E isso aqui é fantástico. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo isso aqui, eu digo, gente, como é que eu não tinha olhado isso aqui antes? Disse ele a seus servos, versículo 5, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Notou alguma coisa diferente? Eu vou ler de novo. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Espera aí. Tá. A situação é a seguinte, Abraão está seguindo aqui com Isaac. Quem é o sacrifício? Isaac. Então ele continua aqui caminhando com Isaac. Aí ele para e diz assim, ó, vou subir com o garoto e daqui a pouco a gente volta. Como assim? Se Isaac é o sacrifício, como é que eles vão voltar juntos? Mas ele diz. E eu fiquei abismado com isso. Me chamou a atenção demais. Ele diz ao servo que vai voltar com Isaac. É pela fé ou não? Ele diz que vai voltar com Isaac por quê? Alguns comentaristas dizem
que Abraão acreditava de repente que Isaque poderia ser ressuscitado por Deus. Talvez essa era a ideia de Abraão, porque na cabeça dele talvez não se concebia uma ideia diferente naquele tempo, em que ele fosse levar Isaque para ser oferecido como um sacrifício, um holocausto, ou seja, Isaque ia morrer e ele iria voltar. Mas o fato é que ele de alguma forma cria que iria voltar com Isaque. Ele creu, ele teve fé no Deus dele. E independentemente das circunstâncias que se apresentaram na vida de Abraão naquele momento, ele levou seu filho para oferecê-lo como sacrifício. Ele não ficou inerte, amado. Diante da situação, e não é uma situação comum, não é um trem desgovernado, não é um amigo que fez uma besteira e que saiu. Não é isso. Se trata da vida do filho precioso de Abraão. Diante disso, ele deu um passo, aliás, vários, porque foram 3 dias de caminhada, de fé, meditando. A cabeça de Abraão deveria estar, ele deve ter orado muito, gente. Pensa no homem que deve ter orado. Abraão foi com Isaque, e como a gente lê, ele retornou com ele, pois creu e confiou total e completamente no seu Deus, no Deus em que ele crê. E isso é maravilhoso. E isso deve não só nos inspirar, mas isso deve nos levar a sair daqui e levar uma vida diferente, amados. A confiar, a colocar um pé atrás do outro, confiando na provisão, na mão do Senhor sobre nós. É difícil, quando a gente começa a olhar demais para a gente. Mas quando a gente olha para a cruz do Cordeiro, que morreu e foi ressuscitado, o fardo tem que se tornar mais leve. Certamente Abraão agiu como a gente lê lá no Salmo 121, 1, 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O próprio salmista dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amados, a fé é necessária para que a obediência possa ser praticada. Ei, a fé precisa estar junto. Sem fé a gente pode fazer tudo no mundo, gente. Aprendi isso com o pastor Valmir uma vez. Sem fé dá para servir nos ministérios. Sem fé dá para ficar sentado aqui na quarta e no domingo. Sem fé dá para a gente frequentar o pequeno grupo. Sem fé dá para fazer tudo isso. E pensa numa cara de crente que a gente vai ter. Dá para fazer. Mas tem uma coisa. Sem fé não dá para agradar a Deus. É impossível. Impossível, amados. Para obedecer a Deus de maneira que o agrade, a gente precisa antes ter fé, e fé na palavra que Ele diz. A gente deve andar na palavra do Senhor, andar confiante de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E as promessas de Deus, amados, são maravilhosas para as nossas vidas, os que cremos. Você pode dizer, Jardel, mas a vida é dura demais, a gente tem muito problema, olha, pensa numa vida problemática, é a nossa. A gente não consegue ter fé em coisa alguma. Deixa eu falar uma coisa para você, e isso é importante. A falta de fé em Deus, ela não vai ajudar que Deus providencie que todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque a providência de Deus não atua no âmbito da incredulidade. Você precisa ter fé. Tampouco no âmbito das grandes fortalezas. A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Que a minha debilidade e as suas fortalezas são encontradas somente no Senhor, porque o poder dele se aperfeiçoa nelas, nas nossas fraquezas. Você tem fé em Deus? De verdade? Se Deus viesse hoje, Ele encontraria fé em você? A fé verdadeira, amados, ela nos leva à obediência que agrada a Deus. É por isso que a gente entende, quando olhamos para a vida de Abraão, que a obediência que Abraão demonstrou para Deus impactava a família, impactava as pessoas que estavam ao redor dele. Veja no versículo 7. Versículo 7. Isaque disse a seu pai, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque era um rapaz, ele já entendia bastante coisa. O capítulo 21 de Gênesis fala do nascimento do Isaque. Os primeiros versos falam do nascimento de Isaque. E o começo do capítulo 22 fala que Isaque já era um rapaz. Então a gente pode imaginar que Isaque tinha uns 10,
para 11 anos, ele já era bem espertinho. Só que a pergunta de Isaac também quer nos ensinar hoje à noite. O que é que a pergunta de Isaac quer nos ensinar? É que como homens e mulheres de Deus, a gente tem uma prerrogativa, uma responsabilidade. Nós somos os responsáveis de conduzir as nossas famílias diante do altar do Senhor. O versículo 7 diz exatamente o que Isaac tinha observado. O que é que ele observa? Pai, peraí, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. A gente está indo oferecer um holocausto, certo? É isso aí, meu filho. Tá, mas a brasa e a lenha estão aqui, mas cadê o cordeiro? Essa é uma pergunta de quem sabe o que acontecia no lar. Abraão e Sara com certeza estavam levando Isaac para os sacrifícios, para a adoração. Isaac sabia exatamente quais eram os elementos necessários para oferecer um holocausto ao Senhor. E ele só sabe disso porque ele certamente observava isso na vida dos seus pais. O que é que o seu filho observa na sua vida, papai? O que ele observa na sua vida é o que ele vai copiar, seja bom ou seja mal. E a responsabilidade é sua. É sua. Nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. É esse o teu esforço? Ou você já abriu mão dos seus filhos? Não, já cresceram demais, agora já não tem mais jeito. Entreguei nas mãos do Senhor. É assim? É simples desse jeito? A verdade é que os nossos filhos estão constantemente observando a gente. Eles observam quando apertam a campainha da sua casa, é um cara engravatado, o cobrador, e a sua mãe, a mãe do filho, a esposa, diz: não, ele não está. O filho observa. Quando alguém liga e diz: não, fala que eu saí. Aí o filho vai lá, ele mandou dizer que não está aqui. É assim a sua vida? É dessa forma que você demonstra integridade para o seu filho, para a sua esposa? Eles observam tudo, gente. Filhos, crianças observam tudo, e vocês sabem disso muito melhor do que eu. Se nós olharmos a fundo a pergunta de Isaac a seu pai Abraão, nós conseguiríamos identificar algo muito interessante na vida daquela família. Abraão tinha comunhão com Deus, a gente viu isso, e o texto indica que Isaac sabia disso. É por isso que ele pergunta: pai, está faltando um elemento do holocausto, está faltando um elemento do sacrifício. Isaac sabia, porque ele via dentro de casa. E essa pergunta, cá para nós, hein? Quando Abraão deve ter ouvido essa pergunta aqui, deve ter entrado exatamente a faca que ele estava prestes a enfiar no filho, e que pela providência de Deus ele não enfiou. Ele sabia o que era necessário para dar uma oferta de sacrifício a Deus. Ele sabia exatamente os elementos. Cadê o cordeiro, pai? Essa pergunta é fruto da observação perspicaz de um rapaz que estava inserido em um contexto onde os seus pais serviam e adoravam a Deus, no lugar onde eles estavam. Eu quero caminhar para o final, amados, dizendo que obedecer é ter a certeza que Deus irá prover. Obedecer até o fim é ter a certeza que Deus irá prover. Veja lá no versículo 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A gente vê mais uma característica na vida de Abraão. Ele acreditava na provisão de Deus. Ele sabia pela fé que no tempo certo Deus proveria o cordeiro. Em Mateus 6,26 está escrito: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E no versículo 31 do mesmo capítulo, Jesus continua dizendo: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E a seguir Jesus Cristo cita aquele versículo que a gente conhece tão bem. Vamos ler juntos? Busquem, pois... Amém. Glória a Deus por isso. A gente encontra refrigério nisso, não encontra? Encontra. Moço, encontra demais. Ao longo da palavra de Deus a gente consegue ver isso, sabe?
Ele nos dá, Ele nos concede o firme estabelecimento que Ele está disposto a nos prover, de que Ele jamais, em hipótese alguma, nos abandonará. Ele de fato é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é a nossa rocha eterna. A vida de fé de Abraão estava estabelecida não em uma certeza cega. Gente, esse negócio de fé cega não existe. Existe sim uma fé firme, bem estabelecida naquele que é Senhor de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Abraão olhou para além do que os olhos dele poderiam contemplar. Ele olhou firmemente para o autor e consumador da fé dele. A história que a gente leu, ela tem muitas semelhanças com outra história muito parecida. O nosso Deus é um Pai que conhece coisas de Filho único, unigênito e sobre sacrifícios. Ele é perito nessas coisas. Se existe uma coisa que a gente deve nos recordar, olhando para esse texto, necessariamente tem que ser o sacrifício de Jesus Cristo por nós. A Bíblia nos conta que há mais de 2000 anos, essa história de Abraão ela aconteceu em mais ou menos 2100, por aí, antes de Cristo. Só que a gente vai ler, se vocês quiserem, vocês vão ler depois, a faca de Abraão não traspassou Isaac. Quando Abraão estava com o punho bem aqui levantado, ele ouviu uma voz: Abraão, Abraão, baixe a faca, largue isso de mão, homem. Você não precisa sacrificar Isaac. No começo do texto, a gente lê que Deus estava colocando Abraão à prova, mas a gente lê isso hoje. Naquela época, Abraão não sabia. Abraão não tinha lá a Bíblia não para ler. Ele, não, beleza, Deus, vai me colocar à prova, se eu vou tirar de letra. Não tinha isso, a gente lê que Abraão está sendo colocado à prova e a gente dá um respiro. Então tudo que vai acontecer aqui vai ser um mero teste. Ele não sabia. E eu aposto que você também não sabe o porquê das coisas que você está passando hoje. Eu estava falando para a Marina, inspirado no texto que eu tinha lido em Gênesis 22, eu digo assim: olhe, tudo aquilo que nós estamos passando hoje, nas nossas vidas particulares, e nós estamos passando muitas coisas, não é outra coisa senão Deus colocando o meu e o seu coração à prova. É Deus forjando o nosso caráter, é Deus nos preparando para aquilo que Ele quer nos oferecer. Eu creio nisso, amados, e você tem que crer também, que as provas, essa leve e momentânea tribulação, ela não se compara àquilo que está por vir, ao eterno peso de glória que Deus tem preparado para todo aquele que crê. E você tem que sorrir diante disso. Você tem que sorrir e levar toda a sua preocupação diante dos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Ele tem propósito, Ele não faz as coisas sem sentido. O sofrimento, a enfermidade que você está passando, a dificuldade financeira que você está... não é sem propósito, não é, tem um propósito bem definido. Ele sabe, você não. Confie no homem que sabe, confie no Deus que sabe. Em nome de Jesus Cristo, você não sabe, mas Abraão também não sabia. Ele deu um passo após o outro e ele foi no caminho que Deus havia determinado. Ele foi para o Monte Moriá, mas 2000 anos depois, foi colocado no Monte Moriá. Esse foi Jesus Cristo. E a faca de Deus não parou, não. A faca de Deus traspassou o Filho, para que fosse vertido sangue. Amados, o sangue do Cordeiro que o pastor Valmir orou aqui, que estaria nos umbrais das casas das famílias de Deus, ele de fato está lá. Você precisa abrir os olhos para ver. A providência de Deus chegando, o consolo de Deus chegando, mesmo em meio às circunstâncias que são altamente adversas. Eu sei, são adversas, muito adversas. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas, para quem não há impossíveis. Por isso hoje, amados, eu quero convidar você a entregar a sua mão, as suas coisas na mão daquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você e eu, com certeza e com convicção de coração, possamos de fato entregar todas as nossas preocupações no altar do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.